Queridos e amados irmãos, Jesus Cristo é o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a seu canal da Igreja Nugama, no qual nós hoje queremos dar início a uma nova série que vamos estar revisando, que é esse livro aqui, A Igreja é de Deus. Um livro baseado no livro de Corinto, que era uma igreja com muitas características parecidas a nossas igrejas, nos lugares onde nós estamos, mas ainda assim em meio de toda a confusão, em meio de todo caos que poderia existir e dificuldade, o Senhor tem uma revelação para dar, para que nós possamos ter um foco claro naquilo que Deus está para fazer e o que Deus está edificando. Okay? Então esse livro aqui, um livro do nosso irmão Pedro Dong, e nós queremos, por um lado, revisar o que foi falado em essa série, que foi falado em um tempo atrás, mas queremos atualizar e encaixar ela no encargo atual que o Senhor está falando no livro de Mateus. Já que o livro de Mateus é um livro que fala do reino dos céus, e segundo a revelação de Mateus 16, a realidade do reino do céu, ela é vivida na igreja. Amém? Então, a igreja é a congregação de todos aqueles que foram chamados para sair do mundo, sair do sistema e ser congregados para cumprir e fazer a vontade de Deus aqui na terra. Então, Deus tem uma vontade, essa vontade ela vem por meio do seu reino, e por meio do seu reino Deus quer estabelecer seu governo aqui na terra, mas vai depender de Deus ter um grupo de pessoas que foram redimidas, foram regeneradas, foram alcançadas para poder cumprir o propósito eterno de Deus, ok? Então essa palavra aqui, a igreja é de Deus, né? Ou como Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 1, vamos ler esse versículo, né? Que dá início a essa porção. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, ela diz, Paulo chamado pela vontade de Deus. Então aqui a vontade de Deus é a vontade única que estabelece o governo e o reino de Deus aqui na terra. Então Deus está buscando um grupo de pessoas que cumpram essa vontade. E Paulo era um que acompanhava, entendia o plano de Deus e acompanhava e estava sujeito à vontade de Deus aqui na terra. Diz, para ser apóstolo de Jesus Cristo ou enviado, e ao irmão Sóstene, a igreja de Deus que está em Corinto. Então essa frase, igreja de Deus, por um lado, ela sugere o fato de que a igreja foi comprada por Deus, né? A igreja de fato é de Deus. Ele comprou a igreja por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo. E você e eu que somos a igreja, pertencemos a nosso Deus, que Ele nos comprou por meio do seu sangue. E esse fato já dá uma referência de que você e eu estamos aqui na terra, comprados, redimidos pelo sangue de Cristo, especial e especificamente para fazer a vontade dEle, não para fazer outra coisa. Mas essa frase, igreja de Deus, ela não somente dá uma sugestão a que ela pertence a Deus, mas também ela dá uma referência à condição da igreja que Ele comprou e a natureza da igreja. Então, a natureza da igreja, ela é santa, ok? Ela foi criada por Deus como uma nova criação para conter a natureza de Deus, algo que escapa, que está fora da natureza, das condições e da cultura humana. Ou seja, a igreja ela tem uma condição completamente diferente a todos os sistemas, a todas as coisas que nós podemos conhecer aqui na terra. Não tem outra coisa que se compare
com a igreja. A igreja não é uma organização, a igreja não é um sistema, a igreja não é uma instituição, a igreja é o corpo de Cristo, é um organismo vivo, que ela contém a natureza santa de Deus. Ok? Então, isso aí já nos dá uma visão de como nós devemos estar na igreja, na esfera da igreja, já que ela contém uma natureza muito diferente. Então, segundo a revelação de Mateus capítulo 16, a igreja, ela está sendo edificada. O Senhor falou em Mateus 16, quando Ele revelou os grandes mistérios, né? O grande mistério do universo é Deus. E Deus, para ser revelado ao homem, Ele é revelado por meio do seu Filho. E Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, aquele que foi ungido para cumprir a comissão do Pai, para gerar a igreja, por meio da redenção do seu sangue, por meio do perdão dos pecados, por meio da morte da cruz, por meio da obra da morte e da ressurreição. O que ele gerou foi a igreja, e a igreja por isso é o grande mistério de Cristo. Isso está em Colossenses capítulo 2, versículo 2. Ok? O grande mistério de Deus é Cristo, e o grande mistério de Cristo é a igreja, que foi gerada por meio da obra da cruz. Então, essa igreja, ela está sendo edificada. O Senhor falou assim: eu edificarei a minha igreja. Então, a edificação tem a ver com trazer todos os materiais e constituir esses materiais em um elemento só. Esse elemento só, que é a natureza divina, a natureza santa, vai nos tornar uma habitação, uma casa para Deus habitar. Então, no universo, Deus está buscando esse lugar. Isaías capítulo 66, versículo 1, diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Então, nós vemos aqui que o céu é o terceiro céu. É o lugar onde Deus está governando. O lugar onde Deus exerce sua autoridade. É o lugar onde Ele está com seu trono de justiça, exercendo seu governo no universo e mantendo em equilíbrio todas as coisas no universo. Mas esse lugar não é a sua casa. Esse lugar não é a sua habitação. E depois fala aqui: e a terra, o estrado dos meus pés. E isso quer dizer que é o lugar onde Deus está querendo tomar domínio, colocar seus pés. Segundo a revelação de Salmo 110, Deus está buscando ter descanso em seus pés. Ele está sentado no trono, mas ainda seus inimigos, que é Satanás, o exército maligno, esse sistema chamado mundo, que está sendo usurpado, governado por Satanás, né? Deus precisa colocar todos esses inimigos debaixo dos seus pés. Então os pés ainda precisam ter descanso. E isso vai depender de trazer o reino de Deus e Deus eliminar, varrer Satanás e todo o seu exército, que isso vai acontecer no final dos tempos, quando por meio da igreja Deus levante seus vencedores. Deus vai cumprir isso e vai fazer isso por meio da igreja. E para isso você está ouvindo essa palavra. Para isso você está na igreja, para você se tornar parte do exército de Deus, que vai destruir e varrer os inimigos. Mas ainda não é o lugar de descanso, aqui diz. E ele fala: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? E ele estava falando isso para o povo de Israel, que eles tinham um templo. Eles achavam que o templo era o lugar de descanso, mas não é assim. O lugar de descanso é o homem. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus criou o homem com um espírito humano, para ele poder entrar como espírito
dentro do homem e ele fazer uma habitação e ele tornar o homem uma casa, uma entidade coletiva onde ele possa habitar e expandir sua expressão. Então Deus tinha esse objetivo do início, em Gênesis, quando ele criou ao homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Depois de ter criado o homem no sétimo dia, ele teve descanso, mostrando de que esse homem iria dar o descanso para a satisfação e a satisfação de Deus no coração dele. Mas não foi assim. O homem caiu, o homem pecou, o homem ficou também usurpado por Satanás e Deus teve que enviar seu filho, redimir o homem e por meio da redenção Deus gerou a igreja. Então Deus vai cumprir esse propósito de obter uma habitação celestial por meio da igreja, por meio de nós. Ou seja, agora a igreja que está sendo edificado, que o Filho está edificando por meio dos seus servos, apóstolos e profetas, todos os seus servos que estão sendo engajados, estão cooperando com Ele, estão servindo ao Senhor com um coração puro, sendo humilde de espírito. Deus está edificando a sua igreja. E essa igreja se vai tornar a habitação de Deus no Espírito. Então eu vou ler aqui versículo 2, porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, disse o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme na minha palavra. Então isso quer dizer, a palavra de Deus é o que faz a obra, a palavra de Deus que criou todas as coisas no universo, e a palavra de Deus é o que vai dar cumprimento a todo o plano de Deus. Mas Deus vai conseguir trabalhar em aquele que é pobre em espírito, que é quebrantado de coração, quebrantado de espírito e que treme a palavra de Deus. Eu quero fazer duas perguntas, você e eu. Será que nós temos um espírito humilde? Ou ainda achamos que somos pessoas certas, estamos em uma posição orgulhosa e não nos quebrantamos ao Senhor e a sua palavra? Nós precisamos ter experiência genuína de quebrantamento, porque nós, em nossa natureza, somos orgulhosos, somos duros de coração. Deus fala, mas muitas vezes a palavra de Deus chega a nós, mas o nosso coração é uma pedra, é muito dura. E Deus não consegue colocar nada da natureza dele em nosso interior, não nos consiga iluminar, porque o nosso coração ainda está endurecido. Então Deus precisa trabalhar o nosso coração, porque o coração, ele precisa ser uma boa terra, para que todo que Deus coloque como semente de vida em nosso interior, possa crescer e possa germinar. Oh Senhor Jesus. Então, por ser ela, a igreja, um ente coletivo de vida que está sendo edificado por meio do aumento da vida de Deus em seus crentes, nós devemos ver que a cultura dela não tem nada a ver com a cultura humana, não tem absolutamente nada a ver com isso, não está relacionado. Por isso que quando nós chegamos à igreja, a primeira coisa que nós devemos fazer é nos esvaziar de toda a religião, de toda a cultura, de tudo que nós conhecemos e pensamos que poderia ser útil na igreja. Deus precisa, meus irmãos, trabalhar uma cultura muito diferente, é algo completamente diferente. Exemplo, o Senhor falou nas bem-aventuranças: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, né? E no mundo você falar que você tem que ser pobre, que você tem que ser humilde, que você tem que se quebrantar, é algo muito contrário. O mundo fala que você tem que se sentir orgulhoso, que você tem que se sentir que você é o cara, que você é a pessoa, que você é a pessoa certa.
né? E cria por meio de coaching e essas coisas. Uma cultura que não tem nada a ver, que está muito relacionado, e essas coisas estão entrando na igreja, pensando que eu sou uma pessoa que mereço ser rica, que mereço viver como um rei, que eu mereço ter as riquezas da terra para eu desfrutar, porque eu sou filho de Deus. E todas as palavras de Deus estão sendo desviadas. Exemplo, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É todo o contrário. O mundo nos ensina que nós precisamos ser fortes, precisamos ir em contra de toda pessoa, né? Dominar toda pessoa pela força, para ter domínio. Hoje vemos as guerras que existem no mundo, que tem mais poder e maior capacidade, domina outros países, mostrando de que o mundo é todo contrário à cultura divina. Então, essa cultura é algo completamente contrário. Agora aplique isso a tudo que nós experimentamos na igreja. Nosso relacionamento, tanto em casa, né? Como pais, como esposa, esposos, filhos. Nosso relacionamento com os irmãos. Se nós colocamos a nossa posição, se nós colocamos a nossa ambição e os nossos próprios interesses para querer colocar isso e obter objetivos próprios na igreja, não vai dar certo, você vai ser frustrado, porque a igreja é de Deus e Deus não vai permitir isso acontecer. Então, pense, é outra coisa, é uma cultura celestial. Lembre que Jesus, sendo Deus, não estimou ser igual ao próprio Deus, mas ele se esvaziou. Ele veio aqui na terra, se humilhou, veio como homem, não somente como homem, veio como escravo. Ele serviu as pessoas como escravo, e ainda assim, estando na posição de escravo, foi crucificado, tendo uma morte da pior, em condição de anátema. Então, mostrando, amados irmãos, que o caminho é o contrário. A porta é estreita, o caminho, ou a porta é apertada e o caminho é estreito. Não temos como viver a cultura humana dentro da igreja. Deus precisa mudar a nossa constituição para poder viver a cultura nova do reino, que é por meio da vida divina, por meio das virtudes de Cristo. Então, por ser ela algo muito diferente, é porque Deus é santo. O nosso Deus, amados irmãos, Ele é santo. E santo quer dizer que Ele é único. Isso está em Deuteronômio 6:4, né? Eu vou somente mencionar o versículo. Ele é distinto, Ele é santo, Ele é inigualável. E essa mesma santidade, essa mesma característica de Deus, é o que Deus quer trabalhar na igreja. Então a igreja, amados irmãos, é algo que conforme a revelação divina, ela está sendo trabalhada com essa mesma natureza para um dia se unir completamente a Ele. Não somente se unir, se inserir a Ele, ser uma entidade só. Ou seja, nela não pode existir elemento da cultura humana. E vou falar mais além, não pode existir elementos da natureza humana caída, do nosso velho homem. Senhor, nos ajude, porque nós ainda temos muitos elementos da velha natureza que precisam ser trabalhados e que nós lutamos no dia a dia em contra dessas coisas. Por isso, amados irmãos, nós precisamos ver isso. Oh Senhor Jesus! Então Deus quer tornar a igreja algo igual, semelhante a Ele. Então vamos ler Hebreus capítulo 2, versículo 11. Oh Senhor Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 11. Muito rico esse versículo aqui. Ele diz, vou ler a partir do versículo 10. Diz, porque convinha que aquele
por cuya causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos, isso aí é a igreja, conduzindo muitos filhos à glória. Olha só, Deus, por meio da sua obra, do seu sofrimento, Ele quer nos conduzir para a glória, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento ao autor da salvação dele. Então ele se tornou o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé. Versículo 11 diz: pois tanto o que santifica, que é Deus Pai, como os que são santificados, que somos nós, todos vêm de um só. Então, perdão, o que santifica é o Filho. Vou corrigir. Tanto o que santifica é o Filho, como os que são santificados somos nós, a igreja. Todos vêm de um só, que é Deus Pai. Por isso é que Ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, Ele está nos santificando. Amém. Ele está mudando a nossa constituição. Oh Senhor Jesus, então a igreja é algo incomparável a todas as outras coisas aqui na terra. Por isso não pode estar unida a nada da natureza terrena. Lembre, amados irmãos, que no livro de Apocalipse tem uma visão extraordinária das igrejas locais, das igrejas que ela está aqui na terra, ok? Ela está aqui na terra. Mas ela não é da terra, ok? O Senhor falou assim: vós estáis no mundo, mas vós não sou do mundo. Então, no livro de Apocalipse, ela é revelada como candelabro, mostrando que o candelabro, que era algo feito com uma peça de ouro, ela era batida, né? E ela era preparada para ser uma peça de ouro que servia para iluminar. Ela representa um candelabro. E esse candelabro na Bíblia, no livro de Apocalipse, representa a igreja. E o ouro representa a natureza dela. Ok? E no livro eu quero lembrar também a igreja em Pérgamo. 7 igrejas, né? Que cada uma ela tem uma revelação. Mostra especificamente a igreja em Pérgamo que a igreja não pode se unir a nada da cultura mundana, a nada da cultura terrena. E Pérgamo, por um lado, significa torre edificada, que ela deveria ser uma casa, uma habitação para Deus. Mas por causa da degradação e por elas ter se unido ao mundo e ao sistema, ela não se tornou a habitação de Deus, mas se tornou uma torre fortificada, onde Satanás está tendo um suporte para ele causar muitos estragos e muito desvio no povo de Deus. Isso, lamentavelmente, está acontecendo. E por outro lado, Pérgamo significa casamento, união. E ela foi feita para se casar, para se unir a Cristo. Mas, lamentavelmente, a igreja está sendo unida a um sistema maligno, caído, que está trazendo apostasia para dentro da igreja. Uma plena desorientação da fé, de algo que Deus não revelou na sua palavra. E nós precisamos estar desvinculados dessas coisas. Nós precisamos voltar à pureza da palavra de Deus, porque somente ela tem a capacidade de nos santificar. Então, aqui eu quero tocar alguns pontos. Aqui diz, a igreja de Deus, né? 1 Coríntios 1, 2, diz, a igreja de Deus, já vimos isso, que não somente tem a ver com a condição de ela pertencer a Deus, mas também tem a ver com a condição e a natureza dela, okay? A cultura dela. Mas também diz que está em Corinto. Então, está a igreja, ela está em Corinto, ou seja, ela tem um viver prático no qual está acontecendo a edificação no dia a dia.
a edificação desses crentes. Ok? Então tem um versículo aqui, vamos ler alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Oh Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, ele diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edificar sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, a referência que eu quero tomar aqui é o fato de que a revelação do fundamento já foi colocada. E essa revelação do fundamento é o ensino dos apóstolos. É um ensino que dá uma base clara de como iniciar a edificação, ok? E essa edificação tem que acontecer no viver prático, no dia a dia, aqui na terra, no dia a dia, aqui em nossa realidade, ok? Mostrando de que a igreja não é somente algo místico, é algo prático também, que nós podemos viver e que devemos viver agora. Então vamos ler outros versículos, Efésios capítulo 2, versículo 19. Efésios mostra também a visão celestial da igreja, mas também o viver prático. Vou ler aqui. Assim já não sois estrangeiros, falando da igreja, e peregrinos. Então, amados irmãos, você não é alguém estranho em nosso meio. Você não é um estrangeiro, você é da igreja. Você é de Deus e seu lugar é aqui na igreja. Por isso não vai a outro lugar. Não vai no mundo. Esse não é seu lugar. Seu lugar é aqui na igreja. Nós não somos aqui, já não somos nem estrangeiros, nem somos peregrinos. No mundo somos peregrinos, porque nós não somos do mundo. Nós estamos de passo por esse mundo, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, amém. Depois de edificados, então essa edificação tem que acontecer agora. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Aqui está o fundamento que falou primeiro no início. Primeiramente falou Cristo em Mateus capítulo 16. E nesta pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra é a revelação completa de Cristo como Filho do Deus vivo. Amados irmãos, isso é muito profundo. Poderíamos ter um tema completo sobre isso. Então, ele deve ser edificado. A revelação desse Cristo como Filho do Deus vivo, dessa pedra como fundamento dos apóstolos para nós edificar, ela é trazida pela revelação dos profetas, dos apóstolos, dos enviados e profetas que falam no Espírito. Sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, aqui já estão falando do final dessa edificação, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então, todos os materiais que somos nós, todos eles devem estar sendo ajustados. Então, eu quero ir aqui algo prático, né? Você e eu precisamos nos ajustar e nos encaixar e naquilo para o qual o Senhor nos chamou e ser de proveito para a edificação da igreja. Por um lado, nós temos dois problemas. Não nos aproximar para nos ajustar. Esse é um grande problema que a maioria dos cristãos estão tendo. Todos estão muito ocupados. Então, Deus está esperando materiais, você e eu, nos aproximar, mas você e eu estamos muito ocupados. Todos queremos, por um lado, ou estamos trabalhando, ou estamos muito ocupados, ou queremos somente viver, ajustar o viver cristão à minha vida humana, dizendo assim, não, eu tenho uma vida humana, eu sou assim, eu quero ajustar as coisas
de Deus para a minha vida. E não temos um viver de sacrifício, de entrega e santificação. E acabamos não nos ajustando à edificação do corpo, mas nós mesmos querendo ajustar a vida cristã ao nosso jeito. E isso não é edificação. Isso que você e eu muitas vezes estamos fazendo não está gerando a edificação da igreja. Isso está gerando um viver cristão conforme as suas necessidades. Então, isso não é a edificação da igreja. Isso não tem sacrifício, isso não tem entrega, isso não tem santificação. Você e eu precisamos nos arrepender, porque você e eu somos que precisamos nos ajustar à edificação. Então, temos a maioria, tem um grupo, uma porcentagem com esse problema. Outro problema é aqueles que se aproximam, mas não conseguem se ajustar por causa do seu caráter não transformado. Então, esse ajuste precisa acontecer. Você precisa se aproximar e você precisa tomar a sua cruz. Por isso que em Mateus capítulo 16, depois que o Senhor falou da edificação da igreja, Ele falou de ter um viver de cruz, para crucificar o seu natural, sua vida da alma, suas opiniões e as suas características. Tudo isso precisa ser moldado, ajustado, trabalhado por meio de experiências de cruz. Agora, que é experiência de cruz? Amados irmãos, é aceitar a maneira de Deus fazer as coisas na igreja conforme a cultura divina e não conforme a maneira e a cultura que eu tenho. Tudo isso precisa ser crucificado. Todos esses elementos, opiniões, maneiras, jeito de você e eu fazer, se elas permanecem na igreja, Satanás vai usar isso para gerar outros elementos em nosso meio e não vai ser gerado a edificação, o aumento de Cristo na igreja. Oh Senhor Jesus. Então isso tem que acontecer agora. Então, vou seguir lendo aqui. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Olha só, o que estamos gerando aqui não é um lugar para a nossa própria satisfação e o nosso próprio descanso. Aliás, a igreja, ela gera um descanso para nós. Porque é um lugar onde nós fazemos a vontade de Deus e isso gera uma grande satisfação. Mas no final é o lugar de descanso, é a habitação de Deus. E depois aqui diz, no qual também vós. Então aqui está falando da igreja local, a igreja que está em Corinto. Nesse caso, a igreja que está no Gama. Ok? No viver prático, onde está acontecendo a edificação, no qual também vós, juntamente, aqui repete essa palavra, estar junto, ser trazidos como materiais, nos aproximar, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Louvado seja o Senhor, né? Então, ela está aqui na terra, ela está aqui na cidade, mas ela não é do mundo. Ela não é da cultura, ela é algo novo que está sendo gerado aqui na terra, por meio da cultura divina, da natureza divina. Então, muito bom. Para concluir, porque tem ainda muita coisa para falar, né? Não vai dar chance de falar tudo, mas eu quero passar esse sentimento e encorajar você a fazer a leitura desse livro. A igreja, ela está sendo edificada, ela tem um terreno. E esse terreno, para edificar, você precisa de um terreno e uma base. Então, o terreno é o lugar onde nós edificamos. Então, o terreno é a cidade, ok? A cidade. E isso quer dizer que a igreja, ela está constituída por todos os filhos de Deus que moram nessa cidade, que foram regenerados nessa cidade, ok? A igreja não é uma organização.
A igreja não é uma instituição, ainda que no registro, né? No cadastro da igreja, não sei, no sistema, conforme para o assunto das leis, ela está muitas vezes registrada como uma instituição, mas ainda a igreja não é uma instituição. Ela é o corpo de Cristo. E ela está constituída por todos os filhos de Deus que moram nessa cidade. Por isso, a igreja não tem base divisória, ela é indivisível em sua natureza e em sua constituição. Ela não pode se dividir, porque a constituição dela, a base dela, o terreno dela é a cidade. Então, todos os filhos de Deus que moram nessa cidade, eles são a igreja. E todos eles deveriam reunir como igreja na cidade, como uma testemunha para a edificação de Deus no Espírito. Lamentavelmente, em seu grande porcentagem, isso não está acontecendo. Isso somente está acontecendo somente com um remanescente. Por isso que no livro de Mateus o Senhor fala do pequenino rebanho. Fala de um remanescente da igreja que eles estão edificando no terreno certo. Sempre foi assim no Antigo Testamento. A grande porcentagem do povo de Deus não cumpria o propósito de Deus. Sempre era um remanescente que saía do cativeiro para ir edificar a casa de Deus, ou reedificar a casa de Deus. Então, ela tem a característica da igreja em Filadélfia. Tem pouca força, né? Mas guarda a palavra, não nega o nome. Ok? Então, que o Senhor nos ajude a viver a base certa da vida da igreja. E nessa igreja, então, para concluir, Deus nos separou, nós somos santos. Eu vou concluir aqui com Corinto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. Oh Senhor Jesus, muito rico essa porção aqui. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados. Então, nós fomos santificados. Essa santificação é a santificação posicional. É a posição que Deus nos deu por meio da redenção de Cristo. Você é santo, você foi separado. É como o sacrifício do Antigo Testamento. Quando eles eram trazidos ao altar, no momento que eram colocados no altar, nesse momento eles se tornavam posicionalmente santos. Ok? Eles se tornavam posicionalmente santos. Agora, o que poderia estar acontecendo? Que é o contrário, a condição, a posição de santificação, estar sendo profanado. Então, um filho de Deus que foi chamado, que foi regenerado, mas ele não está vivendo a vida cristã, ele está sendo profanado. É uma palavra muito forte, né? Uma profanação é considerar aquilo que é santo algo comum. Então você não é comum. Você não pode mais viver misturado com as coisas desse mundo e esse sistema. Você é santo porque Cristo santificou você. Cristo separou você. Agora, a condição da santificação, no qual o Senhor começa a mudar nossa constituição, ela acontece em nosso dia a dia, conforme a nossa perseverança. Deus começa a ter uma obra de transformação por meio da palavra, da vida, da luz, do desfrute de nós permanecermos nessa posição. E Deus vai mudando de forma metabólica a constituição do nosso ser natural e mudando isso pela natureza divina. E isso vai renovar nossa mente, renovar nosso coração. Ele vai dispor mais nossa vontade para nós fazer a vontade de Deus e assim cooperarmos com o Senhor. Ok? Então, o tempo concluiu, mas eu quero deixar também você possam ler segunda de Timóteo, capítulo 2, versículos 19 e 20. Eu vou ler aqui. E aqui eu vou concluir. Segunda de Timóteo,
capítulo 2, versículo 19, diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece aos que lhe pertencem, ou seja, aqueles que comprou, aqueles que são santos, posicionalmente. E mais, agora vai falar da santificação disposicional, ou da condição de santo. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa ou que invoca o nome do Senhor. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Aqueles que estão sendo profanados são de madeira e de barro. Alguns para honra, outros porém para desonra. Assim pois, se alguém a si mesmo se purifica destas coisas, ou seja, se santifica, será utensílio para honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, que Deus possa concluir essa obra da santificação em nós e nós possamos ser um vaso coletivo que expresse, que possa ser a habitação de Deus no Espírito. Então, que Deus abençoe todos vocês. Jesus é o nosso Senhor e até o próximo capítulo.